apesar deste curso ser centrado no período republicano da história brasileira, quer dizer, basicamente nós vamos discutir o século XX brasileiro e parte do XXI. Nas últimas 2 edições do curso eu inseri uma aula um pouco mais extensa sobre a democracia brasileira, né? E sua crise, né? A qual estamos vivendo, né? Então esse curso vai ser basicamente um curso sobre século XX e XXI. Eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre as bases dessa nossa história contemporânea, que na minha perspectiva, na perspectiva que eu vou utilizar nesse curso, começam na verdade no século XIX, né? Então por isso que a aula de hoje se intitula Do Império à República. E o que significa nós pensarmos o século XX brasileiro, o século republicano, a partir, né, do final do século XIX? Significa, basicamente, pensarmos a desagregação da sociedade escravista, né, e do sistema político que a sustentava, que era a monarquia, né? Então, esse vai ser o recorte da aula de hoje. Para cada aula nós temos um texto base, que é só realmente um texto base, né? Eu não costumo fazer uma discussão de texto, né? Isso vai, obviamente vocês podem mobilizar o texto da base da aula e acrescentar outras leituras, né? Mas há vários autores que discutem enfim, essa passagem do Império para a República, né? E eu optei por um texto sintético do Ilmar Matos, né? Do Império à República, publicado já há alguns anos na revista Estudos Históricos, né, que vocês têm. Aliás, todos os textos já estão lá na pasta do Xerox, né, e alguns textos complementares eu deixei também no site de apoio do curso, que eu vou falar um pouquinho mais na segunda parte, tá? De como é que funciona esse site. Basicamente, então, o que nós temos que pensar, não é, quando falamos do Império à República? E por que essa passagem é tão importante para a gente entender algumas questões do Brasil contemporâneo. Vejam que eu estou tentando aqui propor um recorte de longa duração, retomar a questão da longa duração para entendermos um pouco da história republicana, né? Porque é muito comum e é muito saudável que a gente também trabalhe com questões específicas, com momentos específicos da história, com conjunturas específicas, né? Mas também, inclusive dada a pressão dos tempos atuais, é muito importante que pensemos também as pressões de longa duração, os arcaísmos, as permanências, né? Enfim, as forças que também convivem com esses movimentos de ruptura, esses movimentos de mudança histórica, né? Então é um pouco nesse jogo que o curso vai se equilibrar, não é? E em relação à construção republicana, é fundamental que então a gente volte para um momento chave na história do Brasil, que às vezes é pouco pensado como tal, né? Que é o final do Império, o final da monarquia, né? Todos sabemos que a monarquia no Brasil foi uma construção também bastante complexa, né? Que envolveu negociação com casas dinásticas europeias. Em grande parte, a monarquia brasileira é continuidade de uma tradição dinástica europeia, né? Os Bragança, no caso, que se juntaram aos Habsburgo, né? Duas casas dinásticas importantes que fundaram a monarquia brasileira, né, entre 1815 e 1822, quando efetivamente, formalmente, o Brasil se separa de Portugal, né? A construção desse edifício político da monarquia vai perdurar até 1889, que é a data do golpe, né, alguns chamavam de revolução, que instaura a República, né? Agora, entre uma data e outra, é muito importante que a gente entenda um período específico da monarquia, que é o período que vai de 1868, 69, até a proclamação da República, até o 15 de novembro de 1889. É nesse período que, a rigor, começa a se desagregar o edifício político e social calcado na escravidão, né? A escravidão no Brasil, ela vem da colônia, né? E o Brasil, ao se tornar independente, em 1822, reitera o sistema escravista, né? E, a rigor,
mantém esse sistema até o limite, né, histórico possível. Vale lembrar que o Brasil praticamente é a última nação independente a decretar o fim da escravidão. Então até isso virou um certo clichê entre nós, né? Ah, o Brasil, então, atual é produto dos 500 anos de escravidão, de colonialismo, de exploração. Sim, em parte isso é verdade. Mas é preciso que a gente refine um pouco mais essa análise, né? E o que significa refinar essa análise? Significa pensar, sobretudo, o Brasil contemporâneo como produto da desagregação, ou das escolhas políticas feitas a partir da desagregação do sistema escravista. Acho que esse é um ponto fundamental aqui dessa aula, né? Então é a partir da desagregação desse sistema e das escolhas políticas, jurídicas que foram sendo feitas, é que nasce a República, né? E nasce o republicanismo. E quais são essas escolhas? E qual, enfim, essa conjuntura de desagregação da escravidão? Então aqui a gente tem no primeiro slide, né? Já em 1868 surge, né, uma agenda da coroa. O que significa coroa? Significa o núcleo do poder monárquico, né? Vamos dizer assim, para além do governo de plantão, para além do gabinete de ministros, a coroa, quer dizer, como eixo, centro do poder monárquico, surge uma agenda de trato da chamada questão servil, que nada mais era do que o sistema escravista. É a maneira como eles chamavam, né, o sistema escravista, né? E por uma série de questões, quer dizer, por que a coroa, em meados dos anos 1860, passa a se preocupar com a questão servil e passa a apontar para uma solução da questão servil, que seja gradual, ou seja, ninguém apostava no fim abrupto da escravidão naquele momento, e sim preparar gradualmente uma passagem para o sistema de trabalho livre, né? Por que a década de 1860? Bom, primeiro uma série de questões internacionais. Primeiro, né, havia uma leitura do núcleo do poder monárquico no Brasil sobre os efeitos, enfim, as causas da Guerra Civil norte-americana. Lembremos que a Guerra Civil norte-americana, dos Estados Unidos, foi produto, em parte, do choque entre abolicionistas e escravocratas. E, sobretudo, produto de uma tensão federativa, de uma tensão entre estados, né, americanos, norte-americanos, em função da questão escravocrata, da questão servil. A Guerra Civil, portanto, foi produto de um desarranjo federativo, não é? Sobretudo causado pela expansão dos Estados Unidos a oeste e, bom, que colocou o seguinte dilema para as elites norte-americanas, né, que até então tinha um certo pacto, né, o norte calcado no trabalho livre e o sul no trabalho escravo. Como serão os novos estados? Serão escravocratas ou serão a base de trabalho livre? Né, porque isso também implicava em todo um projeto de expansão econômica, né? Lembremos que o capitalismo industrial nos Estados Unidos já estava começando a se implantar nesse momento, que defendia, portanto, né, um certo protecionismo, né, aliado a uma desconfiança da racionalidade econômica do sistema escravista, né? Bom, não cabe aqui no curso a gente analisar, obviamente, a Guerra Civil Americana, mas a Guerra Civil foi trágica, durou vários anos, né, e causou uma preocupação nas elites brasileiras. Em que medida, né? Qual que era essa preocupação? Bom, isso poderia acontecer no Brasil. E por que poderia acontecer no Brasil uma guerra civil a partir da questão servil, a partir da questão da libertação ou não dos escravos, né? Porque, fundamentalmente, o norte do Império Brasileiro já dava sinais de decadência econômica e começava a questionar a racionalidade e a utilidade da mão de obra escrava. E o sul, ao contrário, década de 1860 é o momento em que o café, a lavoura do café se expande, né, no centro-sul, precisava da mão de obra escrava, né? Precisava da mão de obra escrava, né? A lavoura do café no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, mesmo a oeste do estado de São Paulo, a expansão para o oeste, precisava de mão de obra escrava. Há um certo mito historiográfico construído, sobretudo nos anos... Uma certa versão historiográfica, não chega a ser um mito, construído nos anos 70 do século XX, que afirmava que a nova elite cafeicultora paulista tendia ao trabalho livre, né?
isso em parte apenas era verdade, e a verdade, essa elite só aderiu à imigração e ao trabalho livre lá já no final, na crise do sistema, por volta de 1886, 87. Né? Portanto, a expansão da lavoura do café significou uma demanda por escravos aqui no sul, no norte, ou o que a gente chama de nordeste hoje, ao contrário. Né? Então, esse é um ponto que preocupava a coroa, a tensão entre as províncias. Segundo ponto, o Brasil passa a ser criticado, não é, no sistema internacional. Né? Há uma pressão muito forte pela libertação dos escravos, né? Que aumenta, né, depois que o último país desse concerto internacional que se constrói no século XIX liberta, acaba com a servidão, que foi o Império Russo em 1864. Quer dizer, quando o Império Russo acaba com a servidão, né, parte de uma série de reformas também modernizantes lá, enfim, desse outro extremo ocidente, que era a Rússia, né, vamos dizer assim, a Rússia imperial, czarista, né, o Brasil se vê isolado no plano internacional como um país, praticamente o último país livre e escravocrata. Porque até então a ideia o sistema escravocrata estava muito ligado, sobretudo, à condição de colônia. O Brasil, ao contrário, é um país livre, formalmente livre desde 1822, que reitera a escravidão. Né? O que os autores então chamam da escravidão, não é? Moderna e, no caso, após a independência. A escravidão já calcada em uma organização nacional e não colonial. Né? Então, essa era uma outra questão. O Brasil, a coroa passa, então, a pensar como gradualmente preparar o país para o trabalho livre. Né? Agora, toda essa gestão, vamos dizer assim, como se diz hoje, né, da questão servil, não era simples. Não era simples, porque envolvia basicamente um sistema jurídico e político. Né? Tanto que a coroa inicialmente coloca essa questão para um órgão muito importante no Império, chamado Conselho de Estado. Só depois esse debate chega no Parlamento, chega enfim, na Assembleia, eleita, enfim, composta pelos representantes do povo. Né? Então, por que essa preocupação também? Por que não começar os debates pelo Parlamento? Porque, obviamente, o Parlamento trazia as paixões, os interesses e as demandas dos grupos provinciais. Alguns contra a escravidão, outros a favor. Alguns querendo um abolicionismo gradual, outros querendo, não tocar no assunto. Né? Vamos dizer assim. Então, passada a fase da discussão no Conselho de Estado, o tema vai para o Parlamento e vai na forma de uma lei que normalmente nós aprendemos na escola como mais uma daquelas leis para adiar o fim da escravidão, mas que na época teve em torno de si um debate muito importante, muito acalorado, que foi a chamada Lei do Ventre Livre. Então, a Lei do Ventre Livre foi fruto de um grande debate parlamentar, né? Ela foi finalmente aprovada em setembro de 1871, né? E ela trazia uma grande novidade, né? O que também sinalizava já uma mudança jurídico-política na questão servil. Né? Que grande novidade era essa? Né? Basicamente, a lei dizia o seguinte: o escravo que está no ventre da escrava, ou seja, o filho, né? A criança, o bebê, né? Que está lá no ventre da escrava, né? É livre, porque se a escrava é posse do senhor, é coisa, né, como se dizia no século XIX, né, é o bem semovente, né, o bem que se move, o fruto do seu ventre não é posse, não é mais considerado posse de um senhor. Né. Ao nascer, ele é livre. Né. Isso deu uma grande polêmica, não foi tão simples assim conseguir aprovar essa lei. Por quê? Primeiro, a parte dos deputados que defendia a escravidão como um sistema preferencial de mão de obra, né, dizia o seguinte: não, né, a escrava é posse de um senhor e o fruto do seu ventre também o é. Não tem, né?
E vejam, eles se baseavam num princípio liberal, que era a inviolabilidade da propriedade privada. É incrível, mas a escravidão era justificada pelo direito à propriedade privada. Né? Ora, então, o que os proprietários de escravos diziam? Se a escrava é posse, é propriedade, o fruto do seu ventre também o é. A coroa dizia não. Né? E alguns deputados que, sobretudo do norte, né, que apoiaram a lei, diziam não, é preciso o primeiro grande passo para a gente equacionar a questão servil e preparar, né, uma mão de obra livre e uma plena, plena vigência da mão de obra livre é exatamente libertar os filhos dos escravos que nasçam a partir de 1871. Né? Então, esse embate foi muito duro, desgastante para a coroa. Não é? Não por acaso, no meio desse debate aí, tem um documento que é importante, que sinaliza que uma parte da elite, inclusive escravocrata, já não acreditava que a coroa defendia seus interesses, que é o Manifesto Republicano. Né? O Manifesto Republicano surge em 1870, antes dos debates parlamentares propriamente ditos, que vão, ocasionar a lei do ventre livre, mas, ao mesmo tempo, já apontando para essa tensão. Né? Curiosamente, o Manifesto Republicano não fala na questão servil. Fala na questão federalista, federativa. A grande crítica dos republicanos era que a coroa centralizava muito poder, sufocava as províncias, e no caso a província que já despontava como uma província rica, importante economicamente, que era São Paulo, se sentia subrepresentada. Não por acaso, um dos principais núcleos republicanos será São Paulo. Né? A questão do ventre livre, como eu disse para vocês, também era uma questão bastante complexa. Envolvia toda uma concepção do que era propriedade, do que era liberdade, né? E do que era pessoa humana. Óbvio, né? Por trás disso também tinha uma discussão se os escravos eram pessoas, eram propriedades, ou eram pessoas que eram propriedades. Né? Esse debate um pouco mais filosófico atravessa toda a questão da escravidão. Né? Havia também um outro aspecto político importante ao se considerar as crianças nascidas, né, de ventre escravo como livres. Né? Não sei se vocês já passaram por esse tema, mas a Constituição de 1824, né, que organizava, a monarquia e o pacto político na sociedade brasileira, separava os cidadãos em duas categorias, os livres e os libertos, né? Que tinham um estatuto político diferenciado, certo? O cidadão livre, né, era aquele que nascia livre, que nunca foi escravo. O liberto era um cidadão que um dia foi escravo e tornou-se livre, por alforria, por compra de liberdade, enfim, de alguma maneira. Mas que um dia foi escravo. E havia também um estatuto político muito diferenciado entre essas duas categorias de cidadãos. O cidadão livre, ele podia votar e ser votado desde que atingisse um certo mínimo de rendimento econômico. No caso, 100 mil réis. Né? Que não era, assim, propriamente uma renda que caracterizava uma pessoa rica. Enfim, uma pessoa que trabalhasse, tivesse alguma entrada de recursos, conseguia mais ou menos atingir 100 mil réis. O liberto, ele podia votar, mas não ser votado. Ele era eleitor das assembleias paroquiais. Então ele podia votar no primeiro nível de eleição, que era a eleição dos eleitores. É meio complicado isso, né? Primeiro se elegia os eleitores. Entre os eleitores estavam os elegíveis. Está claro isso? Quer dizer, é um sistema eleitoral complexo no Império. Então você tinha um primeiro nível de votação, que incluía os libertos, que dizia o seguinte, olha, você vota na Assembleia Paroquial. A Assembleia Paroquial, né, os que podem ser eleitos, portanto, que são votáveis, passam a ser aí elegíveis e elegem
os seus representantes para as outras esferas. Né? E aí, claro, o Império estabelecia certos cortes censitários econômicos. Né? Então, para ser senador tinha uma renda maior, para ser um deputado tinha uma renda também acima de 100 mil réis. Né? Mas, então, a combinação, né, de uma cidadania eleitoral de segunda classe, que era o liberto, né, com critérios de corte econômico, que se diz censitários, né, regulava o corpo político da nação sob o Império Brasileiro. Né. Bom, além disso, o sistema político imperial se estruturava basicamente, né, na Assembleia Nacional, né, então nas câmaras, né, que eram eleitas, deputados que eram eleitos, e no Senado, no Senado que era nomeado a partir de uma lista tríplice, listas tríplices já existiam, né, há muito tempo, então, né, não são novidade, né, e é deste equilíbrio, portanto, né, Senado vitalício e escolhido a partir de uma lista tríplice, e a Câmara, enfim, eleita, né, a partir dos representantes votáveis nas suas províncias, né, é que se constituía, né, a estrutura política representativa da nação. Mas não era só isso. Né? Acima, né, dessa estrutura, né, o poder se organizava, né, além dos clássicos três poderes que existem até hoje, legislativo, né, executivo e judiciário, havia o famoso poder moderador. Né? Poder moderador que desde 1847, quer dizer, desde 1824, é exercido pelo imperador, que até 1847 também exercia a chefia do poder executivo. Então veja como o imperador acumulava, na verdade, dois poderes. Depois de 1847, a chefia do poder executivo passa a ser a prerrogativa do primeiro-ministro. E o imperador passa a ser, efetivamente, o eixo, a cabeça do poder moderador. E para que o poder moderador? Exatamente para que os três poderes constitutivos desse constitucionalismo moderno não se desequilibrassem. Obviamente, isso é uma ótica conservadora, né? Uma ótica que desconfiava que a nação não estava pronta para exercer plenamente os seus poderes constitucionais, portanto, precisava de um poder acima dos outros para dirimir conflitos e estruturar o sistema. Além disso, o poder moderador, cabia ao imperador também, se quisesse dissolver o parlamento e dissolver o gabinete, quer dizer, dissolver o ministério que constitui o poder executivo e dissolver o parlamento. Então veja que o poder moderador no Brasil é muito importante. E isso é muito importante para a gente entender a República. Nós vamos ver por quê entre essa e a próxima aula. Né? No fundo, alguns dizem que o Brasil até hoje é órfão do poder moderador. O que não é bom para a cidadania, obviamente. Né? E que esse poder moderador, ao longo da República, foi migrando, né, entre vários atores políticos. Lá na Primeira República era o presidente, né, da República, né? Depois passou a ser o Exército e, mais recentemente, alguns dizem que o Poder Judiciário assumiu essa função, né, de ser aquele que intervém nos outros poderes. Né? Um pouco da confusão política atual que a gente viu no Brasil, alguns analistas explicam por essa presença, né, essa necessidade, dada uma série de circunstâncias históricas, que a gente vai ver ao longo do curso, de um poder moderador, né, que organize e intervenha nos conflitos. Obviamente, não é uma intervenção neutra, né, uma intervenção sempre interessada, sempre que faz uma opção política. Né. Agora aqui, né, voltando ao final do século XIX, portanto, né, a década de 1870, ela então marca uma crise inicial no sistema escravocrata, e os debates em torno da lei do ventre livre demonstram isso, e a emergência de uma nova linhagem política, que já existia de uma maneira ou de outra há muito tempo, mas que se formaliza nesse momento, que é o republicanismo. Né? E, vejam, voltando aqui à questão, né? À medida em que os escravos nascidos a partir de 1871 não eram mais libertos e eram livres, havia, portanto, a perspectiva, em médio prazo, de você ter
filhos de escravos que não passavam por esse período, por esse estágio probatório, esse estágio intermediário de ser um liberto, que era uma forma também de colchão do sistema, né? De você inserir aos poucos, politicamente falando, o ex-escravo no sistema político, né? Porque, obviamente, o filho do liberto já era considerado livre, plenamente, portanto, gozava de direitos políticos plenos, em princípio, né? Quando tem a lei do ventre livre, quando tem a perspectiva, portanto, de uma geração de filhos de escravos assumirem sua cidadania plena, há uma reação conservadora, importante, e que vai ser sintetizada na seguinte questão: bom, como inserir, não é, uma geração de ex-escravos no sistema político, sem implodir a ordem social, né? Porque nós estamos falando de um país que convivia há 300 anos com a escravidão e com, obviamente, todas as práticas políticas, toda a cultura política, toda, enfim, a organização do próprio mundo privado que tinha sido calcada na escravidão, né? Então a reação, a gente pode dizer que a partir da lei do ventre livre, há toda uma pressão de grupos mais conservadores, né, a partir da questão servil e também colocando uma outra questão que vai abalar as bases da monarquia, que é a questão federativa, né? Quer dizer, quando surge o republicanismo, o Manifesto Republicano, em 1870, né, ele aponta para duas questões fundamentais. Bom, primeiro, uma série de atores econômicos, agentes econômicos que se sentiam pouco representados na política, e aí eu estou falando sobretudo dos cafeicultores paulistas, né, e apontavam para a necessidade de maior liberdade provincial, maior liberdade para as províncias, né? Havia, portanto, uma crítica ao excesso de centralismo político da monarquia, do império. E aí, obviamente, esses republicanos criticavam basicamente o quê? O poder moderador, exercido pelo próprio imperador, o Conselho de Estado, que era uma espécie de, né, guardiães da monarquia, jurisconsultos, né, uma espécie de alta elite da monarquia, que às vezes até fazia o papel de Supremo Tribunal Federal. Alguns autores chegam a apontar isso, né? Era uma espécie de instância de resolução máxima de conflitos, de equação de conflitos políticos, né? E o Senado vitalício. O senador era nomeado a partir de uma lista tríplice e ficava senador até morrer. Os republicanos, então, criticavam essas três instituições e criticavam, portanto, o excesso de centralização, não é, administrativa, sobretudo, e também política, na coroa. Vejo que, portanto, o manifesto não fala na questão servil, até porque muitos desses signatários, desses fazendeiros, eram grandes, né, absorvedores de mão de obra escrava. E, obviamente, como o tráfico estava proibido desde 1850, o tráfico internacional, né, o tráfico interoceânico, nesse momento havia uma forte demanda por escravos vindos de outras províncias, sobretudo do norte, né? Então, o tráfico interprovincial era muito forte, também objeto de preocupação da coroa, por uma certa leitura do que tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Ou seja, de repente, províncias que radicalmente defendem a abolição e outras que radicalmente defendem a escravidão, né? E aí o risco de uma guerra civil. Bom, isso tudo está acontecendo num plano, que é no plano, vamos dizer, de um sistema de poder, né? No Estado, Conselho de Estado, Parlamento, mas a partir de 1881 surge o que alguns autores consideram o primeiro grande movimento social brasileiro. Não sei se há um exagero nisso, mas enfim, é um movimento que, enfim, marca a época e às vezes é desconsiderado na historiografia como tal, né? Até porque não conseguiu ser vitorioso propriamente nos seus objetivos, né? Que foi o movimento abolicionista. Né? O movimento abolicionista, então, que durou de 1881 a 1888 aproximadamente, né? Com auge aí entre 1881 e 86, né? E depois com outro tipo de ação, né? Também que vai ser mais ligado a uma espécie de ação direta contra a escravidão, né? A partir de 1885, 86, né? Já vou dizer por quê, né?
Então, o movimento abolicionista, ele, percebendo que é o momento de questionar esse edifício político e econômico e social calcado na escravidão, ele vai ser um movimento que agregará, sobretudo no meio urbano, vários grupos sociais que se indignavam com a escravidão, seja por uma questão moral, seja por uma questão econômica, seja por uma questão política, que viam na escravidão uma espécie de arcaísmo inconcebível para um país que queria ser moderno, que queria ser parte da ordem liberal internacional. O Brasil sempre se colocou assim, do ponto de vista, né, da ordem internacional construída no século XIX. Ora, como fazer parte dessa ordem se temos escravidão? Como sermos modernos, né, no mundo que já se industrializava a passos largos, com escravos, né? Então, o movimento abolicionista ele galvanizou uma série de grupos muito heterogêneos, né? Uma das coisas mais interessantes é que, por exemplo, um dos grupos mais importantes do movimento abolicionista serão os monarquistas reformistas, né? Aí Joaquim Nabuco e André Rebouças, por exemplo, né? Então, eram monarquistas, mas reformistas, filhos exatamente de uma geração aí constituída por volta de 1868 e 70, que defendia reformas sociais profundas mesmo dentro do regime monárquico, né? É o que vai chamar, alguns autores chamam de novo liberalismo. Um liberalismo, portanto, mais preocupado com reformas sociais. E não apenas como o velho liberalismo, com questão federativa, com direito de propriedade, com constitucionalismo, enfim, formal. Esse novo liberalismo, e alguns vão estar no movimento abolicionista, né, defendia, portanto, reformas profundas, né? Havia aqueles também, obviamente, por questões humanitárias. A escravidão, não preciso dizer, ela é vil, ela vilaniza, né, o escravo, né, ela vilaniza o senhor, né, mas também, sobretudo, vilaniza o escravo, o escravizado, né, como dizemos hoje, né? Porque ela, obviamente, trata uma pessoa como coisa, como propriedade de outro. E, obviamente, essa relação está aberta a violências inauditas, violências de diversas escalas e ordens, né? Há, no século XIX, uma certa construção ideológica daqueles que defendiam a escravidão, né, que dizia o seguinte: bom, o escravo aqui no Brasil está mais feliz que na África. Isso, obviamente, é uma peça ideológica, né, para justificar a escravidão. O escravo aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, porque aqui não há racismo. Ele é parte da família. Outra peça ideológica, né, que também fez escola aí no século XX, em outra chave. A escravidão é suportável se o senhor for bom e cristão, né? Lembremos que a própria igreja, em grande medida, não condenava a escravidão, né? Então não tem problema. Se o senhor for um cara legal, ele pode ter escravo, ele não vai açoitar muito, né? Ele não vai torturar com ferro quente, né? Vejam, então uma série de construções do século XIX que, no fundo, justificava a escravidão e considerava uma coisa absolutamente normal dentro dessa paisagem social e política brasileira. Então o movimento abolicionista se colocava contra isso e dizia: não, a escravidão em si, ela é um problema. Não há bom senhor, mau senhor. Muito bacana, se o senhor for bom humanitário, tanto melhor para o escravo, mas isso não resolve o problema da escravidão. Não resolve, né, a degradação social, moral, econômica que a escravidão causa. Então os abolicionistas, eles criticavam duramente a instituição. Embora, vejam, no abolicionismo a gente não pode dizer que havia um princípio de reformismo radical para acabar com a propriedade privada ou para socializar a riqueza. Calma lá, né? Alguns abolicionistas, uma parte deles, falava em reforma agrária, por exemplo. O próprio Joaquim Nabuco, nos seus escritos, que hoje têm sido muito retomados, né, enfim, dizia o seguinte: olha, libertação sem reforma agrária, sem dar terra ao escravo, sem dar meio de subsistência, ele vai passar de uma condição, né, enfim, de homem escravizado, ou de pessoa escravizada, né, para uma condição de uma pessoa livre, só que dependente do grande senhor de propriedade, né? Então,
Vejam que interessante, o debate sobre a reforma agrária no Brasil, em grande parte, muito timidamente começa aqui, né? Porque não preciso dizer que a lei de 1850, lei de terras, ela estimulou, acabou por uma série de mecanismos estimulando a concentração de propriedade, né?